Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Então vamos lá, hoje vou gravar uma videoaula sobre o domínio da função, sobre o contradomínio da função e a imagem da função. Na última videoaula nós estudamos os diagramas de flechas, né? O estudo das funções através de diagramas, e agora nós vamos estudar o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Nós vimos nas aulas anteriores que o conjunto A, que é o conjunto que contém os elementos x, né? É o conjunto que a gente chama de conjunto das variáveis independentes. Ou seja, o x, todos os números x são as variáveis independentes. E o conjunto B é o conjunto de números das variáveis dependentes. Então, o y são as variáveis dependentes e o x são as variáveis independentes. Então, quem depende de quem? O x depende do y ou o y depende do x? O y depende do x. Então, o y são as variáveis dependentes, ok? Então, quem que domina a função? Quem que manda na função? Na verdade, a função depende dos valores de x. Então, o domínio da função é o conjunto que parte as flechas, ou seja, o domínio da função é o conjunto das variáveis independentes. Então, neste nosso primeiro caso aqui, o domínio da função, que a gente vai indicar assim, domínio da função f, né, é o conjunto A. Por que o conjunto A? Porque é o conjunto das variáveis independentes, ou seja, o conjunto de números que está lançando as flechinhas, ok? Quem que é o contradomínio da função? O contradomínio da função, que a gente vai indicar de CD de f, é o conjunto das variáveis dependentes, certo? Qual é o conjunto das variáveis dependentes? Qual é o conjunto que está recebendo as flechinhas? É o conjunto B, certo? E o que vem a ser a imagem da função? A imagem da função é o conjunto dos elementos, apenas dos elementos que estão relacionados a elementos do conjunto A. Quais são os elementos do conjunto B que estão relacionados a elementos do conjunto A? Olha aqui, o 21, o 31, o 51 e o 71, certo? O 91, apesar de ele pertencer ao conjunto B, ele não está relacionado a nenhum elemento do conjunto A. Então, ele não faz parte do conjunto imagem. Então, qual é a imagem da função? É o 21, o 31, o 51 e o 71. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo caso. O próximo caso é esse aqui. 5, 10, 15 e 20, todos estão associados a um e somente um elemento y do conjunto B, então isto representa uma função de A em B. Vamos determinar quem é o domínio da função. O domínio da função é o conjunto que parte as flechinhas, ou seja, o conjunto das variáveis independentes. Então é o conjunto A. Qual é o contradomínio da função? O contradomínio da função é o conjunto das variáveis dependentes, ou seja, o conjunto que recebe as flechas. Quem é? É o conjunto B. E quem é a nossa imagem da função f? Quais são os elementos do conjunto B que estão relacionados a um elemento do conjunto A? Ora, você pode falar, o conjunto B inteiro está relacionado, né? Então, eu posso dizer que o conjunto imagem, ele nesse caso, é igual ao contradomínio da função, que nesse caso é o conjunto B inteiro, ok? Então, só para lembrar, conjunto do domínio da função é o conjunto de que parte as flechinhas, conjunto das variáveis independentes. O contradomínio da função é o conjunto das variáveis dependentes, ou seja, o conjunto que recebe as flechinhas. E a imagem da função são todos os elementos do conjunto B, ou seja, todos os elementos y que pertencem ao conjunto B, que estão relacionados a elementos x que pertencem ao conjunto A. Ok? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem bem e muito rock and roll.